o Monark expôs todas as loucuras dele, uma quantidade até maior do que a galera da internet sabe. Falou, ó, essa cicatriz aqui é um chip na cabeça. Ó, eu não sou filho do meu pai. Ó, aconteceu isso aqui. Meu braço mexe sozinho. Os caras estavam me perseguindo. Eu acho que eu vivo no show de Truman. Eu acho que o Monark não tem que cair em podcast, velho. Eu acho que ele tá precisando de ajuda. Eu converso com a mãe do Monark, mas eles não conseguem conversar com o Monark. Mandando comida apimentada. Às vezes nem mandou essa porra da comida apimentada, velho. A probabilidade disso não ter acontecido é enorme. Esse cara não tá paranoico, esse cara não tá alucinando, esse cara não tá... Como assim? Como que não? Se ele tiver esquizofrenia e não for, ele vai se fuder muito mais se ele não se tratar. Hello, my friends. Aqui começa seu corte. Então ele com Humberto Matos. Depois do Felipe Durante, eu vi e falei assim, putz, mano, ninguém vai convencer o Monark só quer farmar nessa parada, não vale a pena. Não vale a pena. Por mais que você tenha vontade de trocar uma ideia massa com o cara, você não vai convencer o cara, velho. Não vai. Então não vale a pena fazer. Desse dia pra frente, a gente não fez mais nenhum episódio com o Monark e outra pessoa. Até o dia que nós encontramos com ele em São Paulo, que foi logo depois que ele chegou no Brasil, que ele voltou dos Estados Unidos, que a gente falou, ô, mano, tu tá aí? Por quê? E outra coisa, assim, eu sempre vi o Monark como um cara muito sozinho. Principalmente depois que ele largou da ex dele, que ele foi pros Estados Unidos. E eu acredito que as pessoas, elas precisam de outras pessoas perto delas, sabe? O ser humano é coletivo. Eu acredito que viver sozinho, caralho, em algum momento aquilo vai fazer mal pra algum sentido na sua vida, acabei sabe? de ver o Toca Pedradas e aí nessa aqui preocupação, viajando aqui, e aí mandou tu tá fazendo, quer fazer Romero, alguma coisa? véio, tá doido? Até porque toda Tá vez que doido, chamou, mano? ele queria fazer, né? Porque às vezes se você não quer, você fala, Você não tá quero, e aí bêbado, ninguém Toca fica te Pedradas. enchendo o saco. Mas você chama uma vez, o cara quer fazer. Você chama duas vezes, o cara quer fazer. Você chama três, chama quatro. Sempre o cara tá junto com você. Fala, Danilo, então, ó, mano, você tá sumindo, hein, velho? o cara tá querendo ficar perto de alguém. O cara tá precisando de amigo. O cara tá precisando de gente. E aí, então véio, vamos chamar. qual é? E aí a gente chamou ele pra Sumido trocar pra ideia caralho, aquele mano. dia lá em São Paulo. Zé, senta ali, filho. Sabia Senta que tava ali, faltando alguma tá? coisa na minha live. E a gente pegou e chamou ele pra trocar ideia aquele dia em São Paulo. A gente foi pro bar, tomou. E naquela conversa, o Monark expôs todas as loucuras dele. Uma quantidade até maior do que a galera da internet sabe. Porque a gente ficou conversando 4, 5 horas com ele, só dando linha. Fala mais, fala mais, fala mais, fala mais, fala mais. E ele foi falando tudo, tudo. Acabou a conversa, você e o Pedro, a gente ficou extremamente preocupado. E sem acordar, sem combinar nada, a gente entendia que não era pra ficar explanando o cara na internet falando sobre isso, né? Não é isso que o Monark precisa. O Monark não precisa que isso seja jogado na internet escancarado. Mas eu fiquei muito mais preocupado. A hora que o cara, num bar, vira pra mim e fala, ó, essa cicatriz aqui é um chip na cabeça. Lembrando que eu tô falando tudo de coisas que ele já falou na internet. Então, acho que não é problema pra nós falar sobre isso agora, né? Porque ele mesmo já falou sozinho. A gente não tá... Ó, tem um chip na cabeça. Ó, minha ex é trans. Ó, eu não sou filho do meu pai. Ó, aconteceu isso aqui. Meu braço mexe sozinho. Os caras estavam me perseguindo. Eu acho que eu vivo no show de Truman. As pessoas ficam interagindo com a minha vida pra ver o que eu faço. Porque eu tô dentro de um reality show. Tá todo mundo me olhando. Mano, a hora que você troca essa ideia, você fala assim... Não, isso não tá normal, não tá normal. Eu ainda consigo laudar o cara? Óbvio que não sou médico, não sou psiquiatra, não sou capacitado pra isso.
Nem eu, nem o Robertinho, nem o Pedro, a gente não consegue laudar o cara. E nem um psiquiatra estivesse conversando com ele uma única vez. O psiquiatra teria que realmente fazer toda uma sessão de atendimentos ali para ter um diagnóstico, para ver qual que era o problema do Monark. Só que nesse dia, eu conversei com algumas pessoas próximas a ele. Né? Conversei com o Júnior, do Redcast, que tava indo direto. Virei pra ele e falei, mano, na moral, eu acho que o Monark não tem que cair em podcast, velho. Eu acho que ele tá precisando de ajuda. Eu acho que ele não tá pleno dos pensamentos. Uma hora ele vai falar uma merda, os caras vão ferrar mais ainda com ele, e ele não pode se expor a isso. Ele precisa realmente de ajuda. Você tá próximo do cara, vamos tentar ajudar o cara? Vamos tentar fazer alguma coisa? Aí o Júnior, mano, não, mas ele tá bem, conversei com ele, né, falei com ele, vou levar ele pra igreja, ele falou que vai parar de beber também, ele tá bem. Continuou levando o Monark no podcast, vários podcasts. Aí eu falei, não é isso, né, o Monark precisa de outra coisa. Conversei com o Andy Léo. Então, Todd, Aí, por que você conversou com essas pessoas? Né? Porque eram as pessoas que estavam entre nós ali. Né? Eram as pessoas em comum. Eram as pessoas que eu conhecia, que conheciam o Monark também. Andy Léo, você é amigo do Monark há muito tempo. O Monark tá assim, assim, assim. Ah, eu vi falando isso, mas é brincadeira dele. Isso é brincadeira. Ele não tá falando sério. Como assim, Léo? Ele fala isso o tempo todo. Ele fala isso na sua... Não, mas é brincadeira dele, ele não tá falando sério. Mas eu vou conversar com ele. Beleza. E nada adiantou. Conversei com a mamãe e falei, beleza. Arthur, ó, isso aqui tá acontecendo. O mamãe falou assim, mano, por que eu conversei com o Arthur? Porque o Arthur já teve amigos que tirou a própria vida e é uma bandeira forte que o Arthur carrega. O Arthur, ele tá disposto a ajudar qualquer pessoa que tá com depressão se for trocar uma ideia com ele. Eu sei disso. Você pode não concordar em nada que o Arthur fala, nada. Mas eu sei dessa bandeira que o Arthur carrega. E aí eu fui falar com ele por conta disso. Ô, Arthur, o Monark tá assim, assim, assim. Aí o Arthur virou e falou assim, cara, o Monark não conversa comigo. Eu acho que é importante tentar falar com alguém da família dele, com o pai dele, com a mãe dele, tentar procurar um médico, mas eu não consigo fazer isso porque o Monark ele não conversa mais comigo. Foi quando eu fui trocar ideia com o Coca, o Mano Coca, que trabalhou com o Monark anos, morou quase que na casa do Monark. O Monark foi para os Estados Unidos e ele continuou operando aqui pro Monark, né? Segurou algumas buchas quando teve o processo. O Mano Coca, que inclusive não tá mais com o Monark. Ô Coca, aconteceu isso, isso, isso e isso. O Coca virou e falou assim, cara do céu, você tá brincando. Sério, sério, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo faz sentido pra mim agora. Tudo faz sentido pra mim agora. Eu realmente conheci uma menina assim, que ficava com o Monark, tinha me falado isso aqui, tá ligando esse ponto com esse daqui. Agora eu tô entendendo por que o Monark não conversa comigo. Tudo faz sentido agora. Falei, então vamos levar o pai dele lá? Vamos conversar com o pai dele e com a mãe dele pra ajudar o cara? O Coca virou e falou assim, cara, eu converso com o pai do Monark, eu converso com a mãe do Monark, mas eles não conseguem conversar com o Monark. Nem o pai nem a mãe conseguem conversar com eles. Eles querem ajudar o Monark, mas nem o pai nem a mãe conseguem ajudar eles. Inclusive, teve uma época, antes de montar o podcast agora, que ele nem sabia onde que o Monark estava morando. Acho que o único que sabia onde o Monark estava morando era o Júnior. Ele ligava pro Monark e falava assim, onde você tá? Ele não mandava mensagem, ele não respondia. O pai e a mãe não conseguiam ajudar ele. E isso, que a mãe do Monark foi lá nos Estados Unidos, quando ele voltou pra cá, que ficou com os gatos dele lá, e ela chegou, assim que ela chegou, ele veio embora. Porque tava surtado. Ele não aguentava ficar lá. Não aguentava ficar lá.
E aí, como não conseguia falar nem com a mãe nem com o pai, eu procurei um psiquiatra, que é amigo nosso, que é o Dr. Fernando Fernandes. Fernando Fernandes, falei com ele, doutor, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. O doutor falou, ó, Rodrigo, o que você tá falando, não dá pra ir lá e fazer uma intervenção imediata, pegar o cara, trazer o cara amarrado, não é possível, não pode fazer isso. Mas claramente ele precisa de ajuda. Claramente ele precisa ser atendido. E pelo que você tá falando, pode sim ser um quadro de esquizofrenia. E por que isso me pegou, cara? Porque minha mãe tem esquizofrenia, velho. Olha o Doc-nos aí, minha mano. Mãe Sumido, tem. hein, velho? Qual é, velho? E Beleza? eu não consegui fazer porra nenhuma pra ajudar minha mãe, velho. Porque quando a minha mãe começou a dar sinais de esquizofrenia, todo mundo aqui em casa achava que era a porra de um espírito, velho. Isso até 4 anos atrás, todo mundo achava que era a merda de um espírito que tava incomodando ela, tava perseguindo ela. E a gente levava líder espiritual lá em casa, levava padre, levava cara espírita, levava pastor, eles benziam a casa. Eles chegavam na casa e falavam, nossa, a energia aqui nessa casa tá muito carregada, não consigo entrar, nossa, tem algo muito maligno aqui, eu não consigo fazer nada. E todo mundo achava que era um espírito que tava lá, velho. E a minha mãe ficou fechada durante anos nessa casa, teve várias crises, e hoje que ela tem um tratamento de um psiquiatra, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa de quando ela começou. Os sintomas dela, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Era uma mulher atleta, professora, lia vários livros, tocava instrumentos musicais, uma pessoa super ativa. Hoje, mal, ela fala que quer escovar os dentes, que quer ir pra cama, que tá com fome, que vai tomar banho, não consegue completar uma frase, sempre palavras curtas. É a comunicação dela hoje. O cérebro dela derreteu. E não sou eu que tô falando. O Dr. Fernando Fernandes fala. O problema da esquizofrenia são as crises quando você não tá diagnosticado. Porque essas crises, elas derretem o seu cérebro. Você precisa tomar um antipsicótico, que é o antipsicótico que vai bloquear a dopamina na sua cabeça, para que você possa viver bem, viver tranquilo e acabar com essas paranoias. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Monark tem várias paranoias. Não é normal a pessoa achar que ela tem um chip implantado na cabeça desde os 3 anos, tem uma conspiração que trocou o cara na maternidade. Não é normal o cara achar que ele foi casado com uma trans porque uma elite global não quer que ele tenha filhos. E outras coisas mais que ele já falou por aí. Não é normal o cara achar que ele tá no show de Truman e toda hora tem alguém querendo interagir com ele, mandando mensagem pelo TikTok, pelo Instagram, mandando comida apimentada. Às vezes nem mandou essa porra da comida apimentada, velho. Às vezes nem mandou. Às vezes isso daí é uma alucinação, que é outro quadro da esquizofrenia. E por que você no tá dia lá tudo ele isso falou em pra podcast, gente, falou, cara, mano? eu tava numa festa lá perto do edifício Martinelli, um cara tacou a garrafa na minha cabeça, eu só lembro de eu estar em cima do cara, com a mão pra dar um murro na cara dele, e aí depois foi outro flash, onde eu já tava em pé já, mano. Cara, a probabilidade disso não ter acontecido é enorme. É enorme, Roberto. Porque se você brigar em qualquer bar do Brasil lá em São Paulo, rapidinho sua imagem tá na internet, velho. Várias pessoas vão filmar.
E a hora que o cara compartilhar uma briga, uma pessoa vai olhar e falar assim, pô, mas isso aqui, além de ser uma briga, é uma briga do Monark. É o Monark em cima de uma pessoa tentando... Cadê esse vídeo, cara? Não tem. Porque isso não aconteceu, mas ele acredita que isso aconteceu. E eu não duvido nada que isso não seja uma alucinação da cabeça dele. Caralho. E para ser considerado esquizofrenia, além de paranoia, de alucinação, você tem que ter sintomas negativos na sua vida, Então velho. vamos proibir a maconha, comunista? E isso não é um sintoma negativo? Um cara que não consegue se relacionar com ninguém? Bora. Isso parar, não tá né? impactando Bora. negativamente na sua vida? Você cortar Qual a que é a sua relação com a opinião sua sobre família, isso não impacta negativamente na sua vida? Liberação de drogas aí. Você se afastar do seu melhor amigo, que era o A Coca, galera do MBL porque acha que o ama, Coca né? é um cara Usar da uma CIA. droguinha. que fica investigando ele, isso Eles não tão tá tudo impactando maluco. negativamente na sua vida? O fato de você parar de comer e achar que você tá com diabetes? Não, tô com diabetes. O cara tá comendo jejum de 24 horas. Come uma vez por dia, quando come, só come carne. É óbvio que você vai emagrecer. Você não tá com diabetes. Você vai emagrecer por conta do regime que você tá tendo, velho. Não, eu tô com diabetes mesmo, tal. Você fez exame? Não fiz. Esse cara não tá paranoico, esse cara não tá alucinando, esse cara não tá... Como assim? Como que não? Enfim, cara. Ele falou que não Então, fez. o que é um ponto aqui que me dói ainda mais? Há uns 4, 5 anos atrás, eu conheci o Monark, que é um cara que queria ajudar as pessoas, que foi o que eu comecei falando, sabe? Muita gente se inspirou nele. E agora, um tempo depois, lá em São Paulo, quando a gente senta para trocar ideia com um cara que eu conheci aqui dos mais humildes, que tinha uma mulher, morava com ela, enfim... totalmente perdido, sabe? Sem rumo, sem norte, vivendo num mundo de conspiração extremamente pesado. Um mundo onde ele é uma marionete e todo mundo conspira contra ele. Inclusive, às vezes, o Cabeleira está sendo utilizado sem saber, eu estou sendo utilizado sem saber para fazer com que certas ações aconteçam, sabe? É um mundo de perseguição onde ele está sendo perseguido, caçado e observado como uma cobaia dentro de uma experiência macabra, né? Ele vive esse mundo hoje e de verdade, a gente fez um podcast com ele. Ele ainda é um cara que tem uma boa sacada, ele é inteligente, ele não é um cara bobo, enfim. E ele percebeu, o Cabeleira foi lá, eu acho que valeu demais. O Cabeleira falou assim, cara, eu não sei se eu vou lá, se eu troco essa ideia com ele, mas eu acho que tinha que ir. Cabeleira é um cara que gosta das pessoas, que é responsável e que, se o podcast com o Monark foi bom ou não, isso não tem interesse nenhum pra ele. O interesse dele é que ele foi lá e, de alguma forma, ele falou pro Monark o que ele achava. Cara, eu acho que você precisa de ajuda, eu acho que você precisa de ir no médico, eu acho que o que você tá falando não tá certo. E não é a minha opinião sobre o que é certo ou errado. É sobre a forma que você tá tendo as percepções, sabe? Você tem que procurar alguma ajuda profissional. E o Cabeleira falou isso pra ele lá. Eu concordo com o Cabeleira, sabe? Nesse ponto, falei, cara, mesmo se foi bom ou não, o fato de você ter tido a coragem de ir lá e falar pra ele o que você precisava de falar, como pessoa, como amigo, como conhecido, acho que já valeu muito, né? Um outro ponto o Cabeleira fez o que podia, eu tenho certeza que outras pessoas já tentaram falar com ele, mas o determinante é que eu, que não sou tão intenso nas reações, me vi também por várias vezes muito preocupado, sabe? Com o que o Monark vem pensando, com o que ele acha que é a realidade do mundo. E, de verdade, eu acho que ele precisa de uma ajuda profissional, sabe? De um medicamento, de um médico, de uma intervenção, se for isso o caminho, sabe? E não é porque ele quer fazer um mal, é porque ele tá vivendo um mundo tão ruim, tão angustiante, e que pra ele é um mundo real, quando não é, que ninguém merece viver nesse mundo. E a galera tá falando aqui, pô, mas ele foi no médico, né? Não, ele não foi. Não vai. Ele se recusa a ir no médico. Vai na porra do médico então, aí. Se você não tem problema nenhum, vai na porra do médico lá. Só que até isso ele acredita que se ele for no médico, tem um projeto, que é isso que o projeto quer, colocar ele como louco e fuder com o cara, velho.
Só que eu te entendo, assim, pô, o Rodrigão tá querendo pregar que o cara é louco pra fuder ele. Velho, ele vai se fuder muito mais se ele não for. Se ele tiver esquizofrenia e não for. Ele vai se fuder muito mais se ele não se tratar. Igual minha mãe se fudeu. Se ele não se tratar, ele vai se fuder muito mais. Porque a tendência é só piorar. Se ele não fizer nada daqui uns dias, nem conversando, ele não tá mais. É questão de tempo. O cara já ficou... Gente, o cara ficou lá nos Estados Unidos, fechado lá. 2 anos lá sem conversar com ninguém, velho. Todo mundo tentava, ó, vamos fazer um podcast online aqui, vamos fazer um podcast à distância. Ele não queria conversar com ninguém. Ele não recebia ninguém na casa dele, porque a casa dele tava uma sujeira. Ele começou a mudar todo mês de Airbnb para Airbnb para não ficar no mesmo lugar. Porque ele já não dava conta mais de morar na mesma casa. Ele estava em crise lá nos Estados Unidos. E ele pode ter outra crise de novo. É só isso, velho. Não tem ninguém querendo ferrar o cara, não tem ninguém querendo ferrar o contrato do cara. Pelo contrário, o contrato já está assinado. O contrato só tem que ser cumprido. Só tem que ser cumprido. Se quiser, se as duas partes quiserem rever o contrato, beleza. Isso é outra discussão. Mas a questão é que se ele não se cuidar agora, daqui uns dias não consegue nem cumprir o contrato, velho. Nem isso. Ele se recusa a ir no médico, velho. Ele se recusa. Ele se recusa a falar com os parentes, ele se recusa a falar com as pessoas que conhece, se recusa a falar com Coca. É isso que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo. Quero muito tá errado. Quero muito tá errado, mas vai lá se cuidar, porra. Vai lá no médico lá, ué. Ah, mas eu não vou porque minha mãe é psicóloga. E aí? E aí? O fato da sua mãe ser psicóloga não quer dizer que você não tem nada na cabeça? Um cara que fumou maconha desde os 25 anos, tomou álcool mais que ninguém. Lá nos Estados Unidos, todo dia o cara mamava 2 garrafas de uísque lá, velho. Bebia pra caralho, fumava pra caralho. E aí? Será que não tem? Você que tá laudando, então. É você que tá falando que não tem nada que tá laudando, porra. Se todo mundo que tá próximo do cara tá preocupado com o cara, se os amigos dele estão preocupados com ele, pelo menos o Coca, né? Que eu acho que é o único amigo que ele tem ali de verdade. Que até a ex dele se afastou do cara, velho. Se os pais estão super preocupados com ele, os pais estão super preocupados com ele, e aí? É você que vai laudar, falar que o cara não tem nada? Porra, bicho. Você separou alguma coisa aí, Pedro? Eu ia falar isso agora com o Pedro aqui, pra ele dar uma... Tem alguns, assim, o Pedrão separou algumas... Mano, eu do Monark eu acho que eu nem vou colocar mais, na real, assim. Você já falou tudo, você tinha que falar dos trechos e tal ali, mas... Você que sabe, mas... tem, isso aí que o Cabeleiro falou, o Cabeleiro deu uma descrição muito bacana, assim, em termos de ser completa, né, na cronologia, tipo assim, desde que ele expressou pra gente as coisas que estavam acontecendo, até se a gente ia lá ou não, né, as coisas que ele já falou e que você falou pra ele, eu acho que é isso, cara. Tipo assim, o Monark... infelizmente é triste isso, mas ele é um cara que ele precisa de ajuda. Então, aqui... Que estresse você tinha separado? Eu separei dele falando das coisas estranhas que aconteceu aqui no Brasil e tal. Por exemplo, dessa briga que você falou. É dele falando que ele não tem esquizofrenia, mas antes ele falando uma parada meio satânica, assim, que acontece e tal. E tentativas dele ir pro céu. O cara ser chamado de louco por um comunista, né? É que a situação tá feia. Na sua opinião, assim, você acha que ele tá bem, assim? Mano, ele não tá, né, assim, mas a galera tá falando, assim, que às vezes ele só é assim mesmo, mas eu não sei, eu acho que ele não tá bem, pelo fato dele não tá falando com a família, assim, ele tá se fudendo em grande parte ali, sabe? Tá, ele vem se isolando, é perceptível o quanto ele vem se isolando ainda mais, sabe, o fato dele virar e falar assim, não vou me relacionar com mulher, só com a GP agora, mas ela é verdade, assim, só de você falar isso aí, eu lembrei dele falar que todas as mulheres são trans, assim, todas as mulheres, pelo menos, estão dentro do puteiro. Exato. Todas as mulheres que ele se relacionou, então, tá louco mesmo. É igual ele fala assim, ele tá louco. Ele não acha que todas as mulheres são trans, inclusive ele falou isso no nosso episódio lá com ele. Aí eu não acho que todas as mulheres são trans, mas todas as mulheres que ele se relacionou são.
todas as mulheres que ele se relacionou são. Não são todas as que ele se relacionou. Isso sim é verdade, todas as que ele se relacionou são trans. Mas tem um ponto além, mano.